Tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Fernanda, tá joia? A leitura é para o signo de Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva coletiva, não irá ressoar com todos, porém espero de alguma forma agregar, tá bom? Gratidão pela inscrição no canal, vocês inscritos pela confiança, você novo, muitíssimo obrigada. Inscrevam-se no canal, deixe o like de vocês, deixe um comentário, vamos lá. Signo de Libra, mês de setembro. Lembrando que as leituras mensais, ela tem um prazo de 3 meses, tá joia? Bora lá. Signo de Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Esse barulhinho atrás de bolinha rolando é a minha gata brincando, tá bom? Confiança. Participação. Voltando-se para dentro. Vamos lá, minha gente. E no fundo do maço, a carta do Criador, né? Então, aqui me fala do seguinte, que nesse mês de setembro, para que vocês se joguem nas coisas que vocês querem na vida de vocês, para que vocês tenham confiança, que traga para dentro do seu emocional essa confiança, se sinta livre, se sinta liberto, se jogue nas coisas que você quer na sua vida, entende? Se permita voar, se permita bater o vento na sua cara, se permita se sentir, né, a leveza, entende? Das coisas da sua vida, sabe? Traga essa energia para dentro de você, conecte com você, se conecte com você, se conecte com a sua espiritualidade, se conecte com aquilo que você quer, com o que você deseja, com o que você busca. Tenha confiança em você, tenha confiança, traga esse sentimento de confiança para dentro do seu emocional. Se você está querendo buscar algo na sua vida, você tem um objetivo, entendeu? Você quer colocar alguma coisa em prática, você quer iniciar um projeto, um trabalho, você quer iniciar um relacionamento, entrar dentro de um novo contexto, coloque essa confiança dentro de você, trabalhe isso também aqui no seu emocional e se joga e se liberta, entendeu? A cartinha aqui da confiança, tá vendo que a mocinha, ela tá voando, ela se jogou, ela simplesmente se jogou, entendeu? Então é como que dissesse assim, não tenha receio das coisas, não espere que as coisas de repente, não espere nada das coisas nesse sentido, entende? Apenas confie de que vai dar certo, tenha esse sentimento dentro do seu emocional, confie de que as coisas vão acontecer na sua vida e se joga, entendeu? E se liberta de crenças, se liberta de receios, se liberta de padrões, entende? A carta da participação me fala muito para que você esteja mais participativo dentro da sua vida, entendeu? E dentro de questões com outras pessoas. Então, se realmente se coloque presente, você está ali dentro de uma roda de amigos, se coloque presente, está dentro da sua família, né? Participe, sabe? Dê e receba, se permita, entendeu? Dar e receber. Sabe? Esteja realmente presente naquilo, participe das questões, entendeu? Se você estiver dentro de algo que trabalhos com caridade ou qualquer outra questão, se permita. Você está num parque, numa mata, você está na natureza, se permita, participe daquilo. Seja você, como que fala? Não é seja você, mas se sinta sendo parte daquilo. Isso, entendeu? Sinta-se fazendo parte do ambiente onde você está, entendeu? E dê e receba, se permita dar e permita também receber. Tenha confiança, entende? É como se você tivesse que, de alguma forma, trabalhar em você essa coisa assim do estar presente. Entendeu? Estar presente na sua vida, estar presente nos contextos em que estão aqui ao redor da sua vida, estar presente nos seus projetos, estar presente no que você quer, no seu destino, entendeu? E participe de fato, esteja realmente presente, traga para dentro de você essa confiança e se joga, não fica com receio, entendeu? Das coisas, e se permita, volte-se para dentro, né? Voltando-se para dentro, volte-se para dentro. Então, busque meditar. Aqui tá falando muito do emocional de vocês, tá, minha gente? Busque aí meditar, busque trazer aqui para sua mente um silêncio, entendeu? Observe o que é que você escuta, o que a sua mente te diz, como é que ela está.
Traga para sua mente uma paz, uma tranquilidade. Aqui tem pessoas que estão com a mente muito agitada, entendeu? Então é para você buscar aqui se conectar com você, com o universo, com o seu emocional. É para você fazer meditações, é para você escutar mantras, é para você se colocar em momentos de silêncio e de solitude com você. É para você em alguns momentos na sua vida realmente fazer o papel do eremita, né? Ser um eremitão aí, se colocar para dentro de si e estar aqui em conexão com você, entendeu? Fazer meditações guiadas que possam te trazer essa calma. Às vezes é preciso que silencie uma mente, porque existe aqui pessoas que têm uma mente muito agitada, muito tumultuada, muito cheia de pensamentos, e muitas das vezes, ou algumas vezes, esses pensamentos ele nem é seu, e você nem sabe por que é que você está pensando a respeito de tais assuntos. Eles surgem na sua mente e um monte de turbilhão de coisas acontecendo, e você fala, cara, eu não aguento a minha mente, ela fala demais. Eu não consigo silenciar essa mente. Então, quando você sente isso, é o momento em que você tem que voltar para dentro de si. É o momento em que você tem que parar aqui, ó, entrar aqui na posição aqui, qual posição, né, confortável para você, e você silenciar. Entende? Porque tem um momento na nossa vida, existem momentos na nossa vida que a gente precisa desse silêncio, a gente precisa voltar para dentro da gente e entrar em conexão com a gente, porque senão a gente se perde. A nossa mente, ela traz tanta informação, ou às vezes você tá pensando numa coisa e tem, sabe, coisas acontecendo, ou também às vezes você não vê, né, de repente você não acredita, mas para você que acredita, você sabe como é que as coisas funcionam. Às vezes a gente tá com os pensamentos aqui muito cheios, principalmente quando se trata de pensamentos que trazem pra gente aquele sentimento de pessimismo, de que as coisas não vão dar certo na nossa vida, e a gente começa a vir gente falando, né, ideias vão sendo colocadas na nossa mente, e isso a gente também tem que precisa prestar atenção. E a meditação, e você estando em conexão com você, você consegue descobrir o que é realmente seu, o que é realmente que tá na tua cabeça, que é você que tá pensando, e o que não é, entende? Vamos lá, o que mais para os librianos e librianas para o mês de setembro? Quais os acontecimentos para o mês de setembro, signo de Libra? Vamos lá, tarô, quero os acontecimentos. O que vem aí nos caminhos dos librianos? Nove de paus. A roda da fortuna. Os enamorados. Um momento na vida de vocês, cavaleiros de espadas no fundo do maço, como carta oculta. O momento de vocês pede o quê? É o momento de você avaliar a sua vida. É o momento de você avaliar a sua jornada. É você conseguir enxergar o que é que está acontecendo e que de repente está te desmotivando. Entende? Porque é como se você estivesse em uma situação ou em um ciclo aonde você vem trabalhando, você vem realizando, mas parece que você ainda não chegou dentro daquilo, não alcançou ainda o seu objetivo ou não chegou dentro daquilo que você esperava. Então aqui me fala muito do seguinte, observe a sua vida, tá certo? Observe esse trabalho que você está. Observe este relacionamento que você se encontra. E por que disso? Para que você possa tirar ali conclusões, para que você possa refletir referente ao que você de fato quer para você. Entende? Aqui me fala muito de pessoas que terão que tomar aqui uma atitude na vida. Por quê? Uma decisão. Por quê? Porque aqui tem muita gente parada pensando a respeito, mas ainda não tomou atitude. Depois do 9 de paus vem o 10 de paus. 10 de paus é o quê? Encerramento de ciclos energéticos e de cargas pesadas. Tá? É quando você já está cansado da sua caminhada e cansado da sua jornada. Então me fala muito do seguinte, que você está num momento onde você precisa refletir, para que quando você chegar no 10 de paus, você tome a sua decisão. A carta dos enamorados. Você tome a sua decisão. Tá certo? E assim, é preciso que você aprenda também, tá? Para que você consiga digerir coisas que já aconteceram na sua vida, na sua jornada, durante toda essa sua caminhada.
entende? Para que você traga aí o conhecimento e para que talvez você não venha ter os mesmos comportamentos ou as mesmas atitudes, certo? Então você sai desse ciclo. A roda da fortuna fala do seguinte: chegou um momento, está chegando, né? Porque aqui ainda falta o 10 de paus. Está chegando um momento em que um ciclo vai se finalizar na sua vida, em que as coisas vão parar de acontecer na sua vida da forma que está acontecendo. Então, esse peso, essa carga, esse cansaço energético que você está carregando, isso vai se encerrar. Só que assim, isso vai se encerrar e você vai ter que fazer uma escolha do que é que você quer para sua vida. É como se você tivesse que direcionar, entendeu? É como se você estivesse recebendo aqui um chamado no sentido do seguinte: o que agora você olha para sua vida e talvez você não gosta daquilo que você vê. O que foi que você aprendeu com isso? Eu preciso que você me diga o que foi que você aprendeu com isso. Por quê? Porque eu vou fazer a sua vida mudar. A espiritualidade fala: eu vou fazer a sua vida mudar. Só que essa escolha ela vai depender de você. Então o que é que você quer para sua vida? Você quer permanecer nesse ciclo ou você vai se movimentar? Porque a roda da fortuna, ela tá movimentando, ela não para, né? A roda da fortuna é a nossa vida, momentos altos, momentos baixos, momentos altos, momentos baixos. E o que é que você vai escolher para sua vida? Qual é o caminho que você vai escolher? De que forma que você vai fazer uso do seu livre-arbítrio? Você vai mudar, né? E de repente vai continuar tendo as mesmas atitudes, fazendo as mesmas coisas, ou você vai escolher aqui renovar, trazer um novo contexto, iniciar de fato um novo ciclo na sua vida. Você vai continuar apegado às coisas que são carnais, né? As coisas materiais, tá certo? Ou você vai realmente buscar coisas que te acrescentam e que te faça crescer, entendeu? Que te faça crescer, que realmente faça para você sentido nessa sua jornada. Entendeu? Aonde você consiga enxergar valor, onde você consiga olhar e falar assim: não, realmente isso daqui está me trazendo o que eu espero, isso daqui realmente está, essa escolha que eu fiz, de fato é o caminho que eu quero seguir na minha vida. Entende? Está me iluminando, está realmente me levando para um novo direcionamento, uma nova jornada. Aqui me fala do seguinte: Cavaleiro de Espadas, né? Você vai em busca daquilo que você quer? Qual vai ser a sua escolha? Cavaleiro de Espadas, você vai em busca, vai guerrear por aquilo que você quer? Você realmente acha que você consegue fazer isso? É como se a espiritualidade dissesse assim: você pede pra mim, você ora e você, né? E eu tô vendo, eu tô te acompanhando, você não tá sozinho. Eu te acompanho, eu vejo a sua vida. Eu sei muito bem qual que é a sua jornada, as coisas que você passou. E eu vou te dar uma nova oportunidade. A sua vida tem novas oportunidades e você tem a capacidade de mudar ela. Mas você vai fazer o quê? Você vai permanecer ou você vai em busca daquilo que você quer? É como se dissesse assim: as coisas na sua vida, elas só dependem de você. E é você que tem que fazer, ok? E o que mais? Rei de Copas, signo de Libra, 8 de ouros, a carta do trabalho, As de Copas. Aqui me fala muito do seguinte, que é para que vocês se tornem reis, tragam o seu poder emocional, tá certo? Coloquem amor no seu trabalho, independente do que você esteja realizando na sua vida. Se você está num trabalho onde para você não mais agrega, tá na hora de você sair em busca daquilo que realmente te satisfaz emocionalmente, entendeu? Se você está com um projeto, quer iniciar um novo projeto, coloque o seu emocional ali naquele seu trabalho, entendeu? 8 de ouros, a carta do trabalho, a carta de quem lapida o seu próprio ouro, a carta de quem corre atrás daquilo, que vai em busca, né? Porque correr é quando a gente tá com falta, mas que vai em busca daquilo que realmente quer na vida, que coloca a emoção, que sente, entendeu? E me fala muito que existe aqui algo que você tem a capacidade de fazer e que te traz um novo início, entendeu? Então é como se você tivesse que buscar na sua vida algo que te preencha emocionalmente, um trabalho que te preencha emocionalmente, um relacionamento que te preencha emocionalmente. Não adianta ser só sexo, não adianta ser só conversa, tem que ter o emocional envolvido também, minha gente. Eu sei que vocês são bem racionais, né? Signo de Libra, sou elemento ar, trabalham bastante e racionalizam também no que se refere aqui ao emocional de vocês. Falou de sentimento, as coisas são relacionadas, mas aqui me fala do seguinte, que chegou o momento de você começar a sentir com a sua emoção.
Entendeu? Independente do contexto que você esteja, é preciso que você trabalhe, inclusive, o seu lado emocional, que você lapide a sua emoção. E o que mais? Signo de Libra, ó, 6 de paus no fundo do maço, a carta da honra, a carta da vitória. Aqui são pessoas que querem ter honra na vida, que querem ter vitória, que querem alcançar o seu objetivo, que querem passar por situações na vida e depois olhar e falar assim, eu venci esse obstáculo, eu tive a capacidade, eu tive a força de passar por isso e eu passei. E para você conseguir chegar nisso daqui, é preciso que você lapide sim o seu campo emocional. Não vai adiantar você só ficar no racional e tudo que você quiser fazer, você só racionalizar. Não adianta, você vai ter realmente que colocar a tua emoção dentro, entendeu? Porque quando a gente faz as coisas com amor, a gente tem prazer em realizar essas coisas na nossa vida, tá certo? A carta da justiça, né? A carta de vocês, equilíbrio, energia da ação também. Então tome atitudes aqui na sua vida que te traga equilíbrio, traga harmonia, entende? Aqui é o equilíbrio também do seu interior, sabe? A carta da espada fala a carta da espada. A espada na mão fala da justiça. Tome decisões justas, entendeu? E equilibre, busque o equilíbrio. Dois de paus. Aqui me fala muito que é para vocês, olha, 7 de paus no fundo do maço, hein? Trabalhar também aqui a energia do fogo, tá, minha gente? Aqui me fala de pessoas que têm total domínio em algo. Tem total domínio em algo, tem total sabedoria em qualquer tipo, em algum trabalho, em alguma ideia, em alguma criatividade, entende? Tem a conquista nas mãos. A carta aqui, ó, ele tem o mundo nas mãos. Isso aqui é conquista, isso aqui é poder, isso aqui é domínio, entendeu? Então é como se dissesse assim, equilibre a sua energia, olhe para o que você quer na sua vida, você tem o domínio disso, então domine isso. É um negócio que você quer fazer, que você quer abrir? É um projeto, é um trabalho? Você está dentro de um trabalho e você tem que fazer alguma coisa, você tem domínio para isso. Vai em busca daquilo que você quer. Aqui é a carta do sucesso. Aqui é onde tudo se inicia depois do as de paus, né? As de paus, que é a energia do fogo, da ação. E depois vem o 2, que fala do quê? De você tendo domínio. Então é para você ir em busca, não é para você ficar na dualidade do que eu faço, do que eu não faço. É para você ter certeza do que você quer na sua vida. É para você ser justo com você. Aqui neste momento é para você ser justo com você. Entendeu? Então é o que você quer para você na sua vida. E para você ser honesto com você. Tá certo? 7 de paus no fundo do maço. Fala do quê? Fala que para você ter coragem, tá? Eu tenho o domínio, eu entendo disso daqui, eu quero isso daqui, esse é o meu objetivo, eu quero conquistar o mundo, eu quero ter dinheiro, eu quero uma vida próspera, eu quero viajar no mundo, eu quero. Então tenha coragem de passar pelas situações que vão vir aí. Você está preparado? Tenha coragem de arregaçar a sua manga, botar a mão na massa, aceitar que terão obstáculos dentro disso que você quer, mas que você vai ter a capacidade de passar por essas situações. Você tá entendendo? De repente entender que existem obstáculos em qualquer coisa que a gente venha fazer na sua vida, mas que não é para você desistir. Porque enquanto você tá ali trabalhando, fazendo, depois do 7 de paus, vem quem? Vem o 8 de paus. E o 8 de paus fala do quê? Mudanças rápidas. Mudanças que chegam na sua vida de forma inesperada e que você não faz, nem percebe. Sabe por que você não percebe? Porque você está concentrado, trabalhando em prol daquilo que você quer. É um relacionamento que você quer que dê certo? Então trabalhe dentro deste relacionamento para que ele flua, entendeu? É um projeto, é um trabalho, é uma ideia que você quer trazer, é um cargo que você quer estar querendo alcançar dentro do seu trabalho, dentro do seu emprego, é uma harmonia dentro da sua família, são amizades que você realmente quer que acrescente na sua vida, então trabalhe para isso, entendeu? Não fique de repente esperando que as coisas aconteçam, vai lá e faça, coloque a mão na massa e faça, não fique esperando. Tenha confiança, de novo, aqui ó, tenha confiança em você, se joga, se liberta, não fique preso em crenças limitantes, em pensamentos pessimistas, entendeu?
A roda da fortuna tá ali falando para você, preste atenção. Saia de um sentimento de luto, 5 de copas. Saia de um sentimento de luto. Você tá num momento de iniciar novos ciclos na sua vida. A carta do julgamento no fundo do maço. Saia de sentimentos cara, para de repente de ficar sofrendo por coisas que já aconteceram. Aceita um novo na tua vida. Lembra, avalie as coisas que você já vivenciou na sua vida. Tire aprendizados disso, da sua jornada, das coisas que você já passou, de pessoas que você já conheceu, de contextos que você já vivenciou na sua vida. E não fique parado, preso, sofrendo a respeito disso. Entendeu? E outra, não adianta ficar racionalizando as coisas. Não adianta ficar só no mental. Não, tem que sentir também. Tem que sentir. Então, saia desse sentimento de luto. Se tiver que viver um luto, viva. Entendeu? Mas observe que você tem outras oportunidades. A tua vida, ela não parou aí. A tua vida, ela segue, ela continua. Tu não morreu ainda ou morreu? Já recebeu a cartinha da espiritualidade falando que amanhã você tá partindo? Então, enquanto isso não acontecer, enquanto você não souber que você vai morrer, enquanto você não for avisado, enquanto você não sentir que a sua vida está acabando, você segue o baile. Você segue o baile, você não desiste, a vida é sua. Você vai em busca daquilo que você quer. É aquilo, enquanto eu estiver vivo, eu vou prosperar, eu vou fazer as coisas acontecer na minha vida. Entendeu? Não fica parado pensando se isso é justo pra mim, se isso não é justo. É justo, quem sabe o que é justo pra você ou não é você, não é ninguém. Você tá entendendo? Não fique pensando de repente, ai, mas eu queria fazer tal coisa, mas eu não sei se vai dar certo. Não fique sofrendo luto porque de repente você iniciou algo aqui na sua vida, seja relacionamento, seja projeto, seja o que for, o raio que for. Entendeu? Não fique sofrendo luto. Ah, porque não deu certo. Cara, não deu certo dessa vez, vai lá e tenta de novo. Tenta de uma outra forma, traz um novo contexto, traz uma nova ideia. Mas faz. Não fica parado. Se movimenta, tá certo? E trabalha o seu emocional com relação a isso, ok? Outra coisa, vamos lá. Aqui para relacionamento. Existe alguém aqui que tá pensando com relação a vocês. Essa pessoa, pelo que me parece, ela volta, tá? Ela tá pensando a respeito de uma jornada, de uma vivência que ela teve aqui com vocês. Isso aqui pode ser 9 meses, 9 anos, tá? Alguém que de alguma forma vocês já viveram junto, vocês tiveram sim uma vida junto, ok? Ou tiveram, sei lá, mesmo que tenha sido pouco tempo, vocês vivenciaram algo. E essa pessoa, ela pensa com relação a isso, tá certo? Mas é como se ela tivesse que fazer uma escolha entre você e uma outra pessoa. Ou ela tem que fazer uma escolha referente ao comportamento dela. Então é assim, como se eu gosto muito das coisas que são mundanas, forma de falar, tá, minha gente? Mundanas no sentido de eu gosto de curtir minha vida, eu gosto de estar com várias pessoas, eu gosto, entendeu? Eu sou uma pessoa, de repente, que eu sou muito... Essa pessoa, de repente, ela é uma pessoa que ela é mais avoada, que ela gosta de ter vários contatinhos e tal, e não sei o quê. E ela, de repente, entra nessa coisa do que para estar dentro deste contexto, eu também tenho que mudar isso daqui. Então, existe aqui uma dualidade com relação a isso. Tá? Então, ou existe uma escolha entre você e uma outra pessoa, ou existe aqui ela tendo o entendimento de que ela tem que mudar isso, ok? Esse rei de copas, ele pode ser uma pessoa que está chegando aqui na tua vida, tá certo? Que de alguma forma ele aparece na sua vida, porque ele me vem muito como esse as de copas. É alguém que chega, ok? Que te traz essa coisa do emocional, que vai mexer no seu emocional, porque ela é uma pessoa mais emocional, então ela vai te ofertar o amor, a emoção, ela vai querer mexer aqui no seu emocional, e ela vem focada nisso, tá certo? Porque ela vem com a intenção de lapidar aí esse seu emocional, de trabalhar esse seu emocional. O que é isso aqui, Fernanda? Ela vem realmente na intenção de te preencher emocionalmente, de te entregar aqui a copa dela. E pelo que me parece, é uma pessoa que ela vai trabalhar para isso. Ou seja, eu vou trabalhar dentro deste relacionamento, porque é isso que eu quero com você, ok? E a carta da justiça me fala do seguinte, que existem pessoas que saíram da sua vida e é para você aceitar, porque isso foi livramento. Tá? Não é para você ficar pensando, vocês podem estar de repente sofrendo porque alguém saiu da sua vida. Isso aqui foi livramento. Isso aqui foi para trazer para você na sua vida um equilíbrio e para você perceber que existem pessoas melhores que podem aí adentrar o seu contexto, a sua vida e te acrescentar, ok? Signos aqui envolvidos: Áries, Leão, Sagitário, Touro, Virgem, Capricórnio, Câncer, Escorpião, Peixes.
tá? E aí nós temos aqui Gêmeos, nós temos Libra, né, igual vocês, nós temos Sagitário, como a energia que predomina, ok? Vamos lá, baralho. E o que mais aqui para os librianos e librianas? O que mais que eles precisam saber? Tem algo mais que a gente pode orientá-los com relação a essa leitura? Mês de setembro. Minha gente, inscrevam-se no canal, deixe o like de vocês, deixe o comentário, tá joia? Gratidão você inscrito também no canal pela confiança, viu? No meu trabalho, muitíssimo obrigada de coração. O Jardim. Os Pássaros. E o buquê. Aqui me fala que vocês vão passar por alguns momentos na vida de vocês aí felizes, tá? Felizes, tá? Depois de um momento de sofrimento na vida de vocês, né? Depois de situações, vocês vão começar a ter contextos mais agradáveis na vida de vocês. Pessoas que vão te trazer aqui mais esse bem-estar. É passageiro? É passageiro, mas não significa que não vai ser gostoso, porque vocês vão se sentir muito bem, tá? Com relação aqui a essas pessoas. Isso aqui pode ser você vivenciando situações em espaço público, tá certo? Aqui me fala de vocês conhecendo também novas pessoas, ok? No espaço público. Aqui me fala de repente de vocês trabalhando algo com outras pessoas. Aqui me trouxe até um contexto, minha gente, de vocês ao ar livre, se exercitando com uma galera aí, e isso trazendo para vocês um bem-estar. Então é como se isso daqui vem para de alguma forma mostrar para você, para mexer aqui no seu emocional também, tá? Para mexer na sua emoção, para mostrar para você que você pode também aqui se sentir bem, como é gostoso estar de repente em companhias, entendeu? Como é gostoso isso, como vai te preencher, vai te fazer se sentir alegre, tá certo? Vai ter muita conversa, vai ter muita risada, você se sentindo muito feliz, alguns aqui ganhando presentes, tá? Ganhando presentes, ou pode ser essas novas pessoas que adentram aqui a sua vida, tá certo? Então me fala muito de você de alguma forma se sentindo feliz, porque aqui me fala da carta do jardim, a gente tem o 8 de espadas, né? E o 8 de espadas no tarô fala do quê? Fala de um aprisionamento e tal, uma prisão. Então é como se fosse para te libertar, sabe? São pessoas que vão vir aqui para te agregar de alguma forma, entende? São pessoas que vêm aqui no intuito realmente de te ajudar, de te auxiliar, mas nem elas sabem que elas vão fazer isso, tá? Mas são vocês dentro de um contexto, tendo situações aqui de alegria, entendeu? De felicidade, tá certo? Você estando motivado aqui, trabalhando aí essa energia do amor, ok? E vamos lá, quais os conselhos para os librianos e librianas? Signo de Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, mês de setembro. Qual o conselho? Essa carta tá zoadinha. Nós somos o mundo. A criatividade e a coragem. Aqui me fala do seguinte, minha gente, para que no fundo do maço tem a carta das projeções, hein? Também aqui, ó, o emocional, né? Aqui o emocional. Aqui me fala muito para que vocês percebam o que é que vocês projetam nas pessoas, o que é que as pessoas projetam em vocês. Tá muito ligado com o campo emocional de vocês, enfim. Aqui me fala do seguinte, que é para que você perceba, entenda e que você faz parte desse universo. Nós somos o mundo. Nós somos o mundo. Não adianta, às vezes, por mais às vezes que a gente queira fazer as coisas sozinho, por mais que a gente queira, às vezes, sermos pessoas autossuficientes, ainda assim, nós vivemos em comunhão, independente de qualquer coisa. Então, me fala muito aqui para que você perceba isso, para que você se sinta pertencente a esse mundo, a esse universo de meu Deus, entendeu? Porque você também faz parte disso. E me fala muito para que você traga a sua criatividade à tona. Então, aqui pode ser que tenham pessoas que pintam, pessoas que
que tem uma coisa aqui, de repente um lado aqui mais artístico, e é para você trazer isso à tona, tá? É para você ter coragem, lembra que você lá no fundo do maço 7 de paus, para você ter coragem de florescer, mesmo que o terreno, ele pareça, a terra ela pareça seca, né? O terreno ele pareça seco, ele pareça sem sentimento. Aqui tá precisando brotar sentimento, aqui tá precisando exalar essa coragem, entendeu? Colocar para fora a sua criatividade, independente de qual seja ela, tá certo? Mas para você aflorar isso em você, para você ter a coragem, tá certo? E assim, tem outra coisa, você pode achar que de repente o que você faz não agrega. Não é assim, agrega sim. Existe sempre uma pessoa que precisa de um auxílio, de uma palavra, de repente da sua criatividade, de repente daquilo que você pode fornecer a ela. Tá certo? Essa é a leitura que eu tenho para vocês, signo de Libra. Eu espero de alguma forma ter agregado. Fiquem com Deus e até a próxima leitura.